Eu quero ler com vocês agora, dando início ao culto, o Salmo de número 29. E eu vou dizer para vocês por que eu selecionei o Salmo de número 29. Me veio à mente um teólogo cristão que viveu há algum tempo atrás. E lá na década de 70, ele começou a escrever artigos sobre conhecimento de Deus. E ele observa que conhecer sobre Deus é diferente de saber sobre. Ele vai exaltar os atributos de Deus. Então, muitos de nós têm dificuldade com o Deus que cremos ou estamos na caminhada descobrindo as coisas sobre Deus porque não conhecemos sobre Deus. E o Salmo 129, o Salmo 29 vai falar sobre a santidade de Deus, principalmente do poder de Deus. É com esse Deus que nós nos relacionamos. Então nós vamos fazer a leitura do Salmo 29. Honrem o Senhor, seres celestiais. Honrem o Senhor por sua glória e força. Honrem o Senhor pela glória de seu nome. Adorem o Senhor no esplendor de sua santidade. A voz do Senhor ecoa sobre o mar. O Deus da glória troveja sobre o imenso mar. O Senhor fala. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os grandes cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Faz os montes do Líbano saltarem como bezerros. Faz o monte Hermon pular como novilhos selvagens. A voz do Senhor risca o céu com relâmpagos. A voz do Senhor sacode o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor torce os fortes carvalhos e arranca as folhas dos bosques. Em seu templo todos proclamam glória. O Senhor comanda as águas da inundação. O Senhor governa como rei para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor os abençoa com paz. Vamos agora nos dirigir a esse Senhor que acabamos de ler sobre ele. Ó Deus, o Senhor é majestoso, Senhor. O Senhor é grandioso, ó Deus. Muitas das vezes nos dirigimos ou temos ideias erradas a respeito do Senhor e nos dirigimos de forma equivocada. Agradecemos pela tua paciência e pela tua misericórdia sobre as nossas vidas, ó Deus. Mas o Senhor é digno de ser honrado, louvado, glorificado, ó Deus. O Senhor é o mesmo que criou todas as coisas com todo o seu poder, com toda a sua beleza, com toda a sua força. O Senhor não é um Deus domável. O Senhor não é um ídolo que podemos negociar ou colocar o Senhor como se o Senhor fizesse a nossa vontade. Mas o Senhor governa sobre tudo e todos, ó Deus. Temos que ter essa consciência. Temos que agir de maneira correta quando conhecemos, quando avançamos nesse conhecimento sobre o Senhor. E obrigado, Deus, por revelar isso na tua palavra, que isso seja revelado no nosso coração e transformado na nossa conduta prática, ó Deus, todo esse conhecimento que temos sobre o Senhor, que estamos adquirindo também a cada dia, ó Deus. Nesse momento, Senhor, seres como nós, ó Deus, viemos te cultuar, te glorificar, prestar um culto ao Senhor, ó Deus. Que o seu nome seja glorificado nesta manhã, ó Deus. Nos livre de distrações e fale poderosamente com a tua palavra para a tua igreja, Senhor. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Esse momento do culto chamamos de momento de contrição, de confissão de pecados. Eu quero ler com vocês 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9. E muitas das vezes a gente não entende que depois de salvo precisamos confessar pecados. Eu quero rapidamente só dizer um homem na história da igreja, Martim Lutero, ele diz que somos simultaneamente justos e pecadores. Por que não há contradição nisso? Porque essa frase significa justo diante de Deus e ainda pecador em si mesmo. Não em momentos diferentes, mas ao mesmo tempo. Porque somos justificados, é uma declaração que Deus fez, mas ainda sofremos com as consequências do pecado. E 1 João capítulo 8 diz assim: se afirmarmos que não temos pecado,
enganamos a nós mesmos e não vivemos a verdade. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e purificar de toda iniquidade. O verbo aí confessar significa literalmente concordar, admitir abertamente sobre os pecados. Então vamos orar pensando nisso. Senhor Deus, a tua palavra afirma que o justo viverá pela fé. Isso não é por causa do que fazemos, mas pela justiça que Jesus creditou a nós. Por isso, ainda somos ao mesmo tempo justos e pecadores. Lutamos contra o pecado. Ainda o pecado nos assola, assola a nossa carne. Ainda é preciso aprender a confessar, se arrepender, a mortificar o pecado. A tua palavra também diz que se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos. Portanto, Senhor, nos ajuda nessa luta contra a carne, contra o pecado. Deus, tende misericórdia de nós, na tua igreja, para que possamos nos arrepender, ó Deus, e ter disciplina de buscar a tua palavra e mortificar os pecados em nossa carne, ó Deus. Nos ajuda. Também, Senhor, queremos orar nesse momento pela exposição da tua palavra, Deus. O mensageiro é humano, Senhor, mas a palavra é tua, Deus. O Senhor é o Deus que capacita, ó Deus, os mensageiros. Rasga o nosso coração, ó Deus. Traga arrependimento, Senhor. Ó Deus, tira as escamas dos nossos olhos, tira a distração, Senhor, para que possamos nos se curvar diante da tua palavra, nos arrepender, ó Deus. Seja o que ela trazer ali, traga conforto também, ó Deus. No nome de Jesus que oramos. Amém. Quero chamar o pastor Fábio. Deus o abençoe na exposição das Escrituras. Bom dia, igreja. Graça e a paz do Senhor. Amém? O Jorge, na abertura do culto dessa manhã, usou um dos salmos. Foi bom lembrá-lo. Eu gostava, sempre gostei, mas esse na adolescência. E tem uma música da... Alguém já conheceu a comunidade Koinonia? Os antigos saberão o que eu estou falando. E tinha uma música, um louvor chamado A Voz do Senhor. Eu quero ler a letra. A letra é baseada no Salmo 29. Eu não vou cantar, porque senão eu vou passar vergonha. Mas diz assim: ouve-se a voz do Senhor. Ouve-se a voz sobre as águas. Troveja o Deus da glória. Troveja o Deus da glória. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Despeja chamas de fogo. A sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. É lindo isso aqui. E nos momentos de angústia eu cantava. Eu era um adolescente meio precoce, tá, gente? Então, assim, não se assusta não que com 11 anos, 12 anos, só Deus sabe passar pela cabeça, coração, e eu precisava do Senhor. Mas a voz do Senhor, ela é poderosa. Ela troveja sobre as muitas águas. A palavra fala que ela quebra os cedros do Líbano. Quando Davi escreveu esse salmo, não é sobre ele que eu vou pregar, tá? Mas é porque eu gosto muito dele e tem a ver um pouco com a pregação. Quando Davi escreveu esse salmo, na verdade era um salmo apologético, em defesa da fé. Mas Davi defendia a fé em relação a um erro que existia nos seus dias. Porque havia idolatria nos seus dias. Aliás, nas escavações arqueológicas, encontraram estatuetas de deuses do lar, até mesmo na cidadela de Davi. O que era a cidadela de Davi? Davi escreveu esse salmo numa época em que a adoração a Baal, ela concorria com a adoração a Yahvé. E o Baal era o deus das águas, era o deus das tempestades, da chuva, das nuvens. É por isso que ele fala que a voz do Senhor é quem troveja sobre as águas.
E a voz do Senhor, ela é tão poderosa que ela despedaça os cedros do Líbano. Porque Baal era um deus que vinha daquela região. Era muito mais cultuado ali no Líbano. Tanto é que aquela, né, rainha, mulher de Acabe, Jezabel, ela vinha daquela região. E ela adorava Baal e Astarote. E Davi escreve esses salmos em defesa ou em apologia ao Senhor contra Baal. Então não sei quais são os ídolos do seu coração, e muito provavelmente que você os tenha. Né? Que o Senhor, a voz do Senhor troveje sobre as muitas águas que tentam afogá-lo e despedace os cedros, tá? Onde habita esse Deus. Abra a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas. Iremos dar prosseguimento à nossa série, Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 4. Lerei alguns versículos, nós vamos orar, depois eu vou falar como vai ser a nossa sermão de hoje. E diz assim a palavra do Senhor em Lucas 8, versículos 4 e seguintes. Antes disso, vocês lembram o que está acontecendo aqui, né? O que aconteceu? Jesus estava na casa de alguém, né, para um jantar que ele foi convidado, né, ele era um fariseu, e entra uma mulher, não é isso? E unge os pés de Jesus, não é isso? Ela chorava por causa dos seus pecados, daquela libertação que o Senhor a deu sobre ela, e ela chorava sobre os pés de Jesus, lavando os pés de Jesus com suas próprias lágrimas, enxugando com seus cabelos, e ela derramava o unguento, o perfume que ela tinha, que era tão caro, sobre os pés de Jesus. E Jesus confronta o seu anfitrião justamente com as ações dessa mulher. Aí, passa alguns dias, algum momento, não sabemos exatamente onde Jesus está aqui, aí começa esse trecho. E esse trecho ele é muito importante, porque ele começa com uma parábola. E essa parábola é uma das únicas que Jesus explica. E essa parábola é importante para todas as demais parábolas que Jesus fala. É como se fosse a chave de todas as parábolas. Então, leiamos então. Afluindo uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear. E, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. A outra parte caiu sobre pedras. E tendo crescido, secou por falta de umidade. A outra parte caiu no meio dos espinhos. E estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra parte, afinal, caiu em boa terra. Cresceu, produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Oremos. Senhor, na tua presença nós estamos com a tua palavra aberta. É voz do Senhor aqui. É a mesma voz que Davi proclamou, que despedaça os cedros do Líbano. É a mesma voz que troveja sobre as águas, que despeja chamas de fogo e destrói toda a maldade, destrói toda a idolatria, destrói toda... Ó Senhor, é a tua glória manifestada na tua palavra. Então, faz-nos realmente boca de Deus neste lugar, não por méritos nossos. Eu sou incompetente, incapaz, se não for o Senhor através de mim, Senhor. Nessa manhã, fala aos nossos corações, mentes, a nós, ó Deus, ó Pai, que possamos sair daqui edificados. E não saiamos, ó Deus, ó Pai, ó Deus, ilesos à tua palavra. Que nós sejamos feridos. Ó Deus, saiamos daqui sangrando, ó Deus, por causa da tua palavra. Não saiamos iguais nós entramos. A quem precisa de consolo, consolo. A quem conforto, conforto. A quem exortação, exortação. A quem condenação, condenação. Ó Deus, mas não nos permita sair daqui ilesos.
É assim que eu oro em nome de Jesus. Jesus começa algo novo. Ele começa falando de parábola. Parábola, antes de eu entrar no texto novamente, é uma história possível. Não é uma história real no sentido de que tenha acontecido. Jesus não está contando uma história que ele ouviu. Ele está contando uma parábola. É uma paródia da vida real. É um conto possível do dia a dia dos seus dias. Então Jesus, para falar uma verdade maior, ele usa a parábola, que é essa paródia da vida real. E essa é muito interessante. Jesus começa, eu vou ler de novo e prossegue até onde eu vou, a intenção do texto de hoje. Afluindo uma grande multidão. Ele está falando, ele usa a parábola do semeador, que é como a gente conhece. O que o semeador faz? Semeia. Então, a atividade do semeador é pegar um saco de sementes ou uma plantadeira ou o que seja e sair e semear. E o ato de semear é jogar essas sementes sobre uma terra para que ela venha a brotar, em algum momento produzir aquelas plantas ou plantações que o semeador almeja. É isso? Né? Meu pai, eu lembro, tinha 6 anos. 6, 7 anos. 6 anos. Eu morava em Santa Terezinha de Mato Grosso do Sul, num sítio. E era uma casa de pau a pique, né, que era galhos de madeira com barro batido, o chão era de terra batida, e meu pai ia para a roça na frente, isso margeava o Rio Brilhante, se alguém já conheceu o Rio Brilhante, né? E meu pai saía com uma junta de bois, literalmente, com aquele arado que ele tem que fazer força para o negócio entrar na terra, né? Ele passava desde as 4 da manhã, que ele já tinha ordenhado as nossas vaquinhas, nós tínhamos 6 vacas, né? Tínhamos 6 vacas, uma égua chamada Estrela. Lembro até que a memória tá boa, né? E eu lembro que em algum momento da manhã, minha mãe me dava um canecão desse tamanho assim, falei, leva para o seu pai, de água, né? E eu ia lá na roça levar água para o meu pai, que era extenuante o trabalho, mas ele era um semeador. Eu lembro que ele tinha aquelas plantadeiras, né? Não sei se você lembra disso aí. Bate, abre, né? E abre e cai uma portinholinha e cai a quantidade de sementes necessárias. E meu pai naquela época plantou soja, eu lembro, né? E era assim o trabalho do semeador, que meu pai já foi também. Mas afluindo uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, e a gente imagina que ele está jogando essas sementes, uma parte dessas sementes caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves dos céus a comeram. Uma outra parte caiu sobre pedras. E, aliás, o que mais tem na terra de Israel é pedra. Tem regiões que uma fina camada de terra, por baixo é calcário, né, xisto e outras matérias de pedra que não deixa a água penetrar no solo, e a terra ela é muito infértil. Aliás, é um dos lugares mais inférteis da terra, é naquela região. A outra parte caiu em pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, com a semente que brotou, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E é muito interessante que Jesus parece que vai parar aqui, até que os discípulos, né, continuam. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Explica isso, que não entendemos nada. Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Ou seja, essa parábola é a respeito do reino. Aos demais, fala-se por parábolas, para que vendo, não vejam, ouvindo, não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram,
vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido, de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Só que não para aqui. Ele continua. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vede, pois, como ouvis, porque o que tiver, ao que tiver, se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. Mas continua. Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência de povo. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Esta parábola, ela é uma das mais importantes no universo das parábolas dos evangelhos. É interessante que alguns dos livros que eu procurei para ter respaldo do que eu falar, nem falam sobre ela. Mas ela é a parábola que é meio que a chave das outras. Porque ela diz sobre os corações das pessoas que ouvem. E Jesus coloca uma chave a respeito dos motivos pelos quais ele fala em parábola. Não fala de maneira direta. Só que os textos que vêm a seguir da lâmpada, da candeia e da família de Jesus estão relacionadas ao tema desta palavra. O que é o importante nessa parábola? A gente chama ela de parábola do semeador, mas não deveria ter este nome. O nome dessa parábola devia ser talvez a semente, ou a semente e os solos, ou a reação dos solos à semente. Ele está falando aqui da semente como palavra de Deus e a reação dos corações que recebem a palavra de Deus. Então a pergunta que eu tenho para você nessa manhã, eu quero que você fique remoendo, liga um motorzinho aí, bota ele numa rotação aí, deixa lá dentro da sua cabeça, como está o solo do seu coração? Como que está o solo, a terra do seu coração? Que tipo é? Jesus está falando para os discípulos essa parábola, aí os discípulos chegam para Jesus, não entendemos nada. Explica que parábola é esta? Aí Jesus fala assim, ó, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros fala-se em parábolas, para que vendo não vejam, ouvindo não entendam, para que não creiam. Opa! É algo importante está acontecendo aqui. Aqui a gente já quebra algumas narrativas, né, de que o Senhor quer salvar todo mundo mesmo. Não, não quer. Sinto muito para quem crê assim. Jesus está falando, estou falando em parábolas, porque uma parcela dos que ouvem não é para entender, nem ver, nem enxergar, não é para crer. Só que ele está falando de 4 tipos de solo aqui. Ele está falando o contexto imediato, Jesus está falando para as pessoas que estão no entorno dele. E se a gente quiser alegorizar isso aqui, a gente consegue achar essas pessoas lá, né? Você já percebeu
Se você pegar qualquer destino de Montemor para Sumaré, agora é asfaltado, né? Mas já teve uma época que não era. Aquela estrada, de tanto passar carroça, gente a pé, de bicicleta, cavalo, carro depois, aquela terra, ela vira uma terra batida mais dura que asfalto, não é isso? Não nasce absolutamente nada. Todo lugar que você for, para o interior, no sítio, numa chácara, tem uma estradinha de terra. Nasce alguma coisa naquela estradinha? A terra é tão dura que não importa a semente. Se você bater a enxada quica. Não é isso? Você bate uma picareta e faz tim, parece pedra o negócio. Tão dura que está aquela terra. Não nasce nada. No máximo, no meio assim, nasce uns capinzinhos assim, onde a roda do carro não pega. Aí Jesus está falando desse solo. Né? Se fosse alegorizar, nos tempos de Jesus, seriam os líderes do povo, os fariseus. Aqueles cuja semente, que é a palavra de Deus, cai, não penetra nada. Ela é varrida pela chuva, varrida pelo vento, e ali é onde está exposta, as aves dos céus vêm e comem. Ele está fazendo sentido de que é o diabo quem tira. Olha só, Jesus está fazendo uma coisa aqui bem interessante. Ele não fala para os discípulos que a terra do coração deles é boa. Não é disso que Jesus está falando. Mas também, Jesus faz outra coisa. Ele não está falando que a semente tem qualidades diferentes. A semente é uma só, é um tipo só, é a palavra de Deus. A potência da semente é a máxima possível. E o semeador aqui, que você pode alegorizar, que é Jesus, naqueles tempos, nós podemos pensar em qualquer pregador hoje, ou qualquer algum que anuncie o evangelho hoje, é o semeador, porque semeia a palavra de Deus. Então, a questão toda não está na semente ou em quem lança a semente. Não é na maneira como lança. Lançou mais longe, lançou com tecnologia, lançou à noite, lançou de dia. Não tem a ver com isso. A semente é uma só. É de uma qualidade só. A questão que Jesus está levantando é sobre o solo sobre o qual essa semente é depositada. Como é uma parábola, não é uma história real, né? Por isso fala assim, poxa vida, que semeador mais displicente joga a semente, que era caro que só, sobre uma terra batida, sobre as pedras, sobre o espinheiro. Por que não só lança sobre a terra boa? Não é disso que Jesus está falando. Ele não está falando de uma história, ele está falando de uma história possível. Que quando um semeador lança a semente, em algum sentido diz que ele não tem controle de onde ela cai. Ou seja, não está no semeador escolher o coração dos seus ouvintes. Ele não tem autoridade ou controle sobre quem ouve a palavra lançada. Então, se aquela pessoa crer ou não crer, não tem a ver com o pregador ou o semeador. Aquela pessoa crer ou não crer não tem a ver sobre a qualidade da semente. Tem a ver sobre o solo sobre o qual a semente cai. E o primeiro que Jesus fala é justamente essa terra abatida do caminho, à beira do caminho, onde ela é pisada, a semente ela é ignorada, ela é desprezada, ela é esmagada, ela é chutada, ela é varrida. Ele fala de desprezo de fato sobre a palavra de Deus. Porque está falando da palavra de Deus. Então não há germinação possível nesse tipo de terra. Porque a semente, a vida está na semente. Tanto é que as outras sementes que caírem em outras terras, elas brotam. Mas não há germinação possível nessa terra à beira do caminho. Ela está destinada a ser roubada pelo diabo, a ser ignorada, desprezada, destruída, deturpada, seja. De novo eu faço a pergunta: como está o solo do teu coração? E é muito interessante que a gente consegue tornar nosso solo propício ou não a depender dos motivos. Dependendo de como estamos vivendo, ou de como é a palavra, ou o semeador que está semeando a palavra, eu endureço ou não o solo do meu coração. Já percebeu sobre isso? Olhe para você mesmo.
Quantas vezes você fala assim no seu coração, é fulano que subiu. É ele que vai pregar hoje. Parece que dá uma ressecada. Alguém já assistiu aquele desenho animado Django? Não tem o camaleãozinho, cai do carro assim, e é o sol esturricando da Califórnia, ele sai... Aí a casca cai, ele... Tão seco que tá, seco, esturricado. Então você seca o seu coração, endurece, fala, dele eu não quero ouvir. Ele fala errado, ele se veste mal, ele não me cumprimenta aqui. Não é isso? Mas não é só desse tipo de solo que Jesus está falando. Ele continua. A que caiu sobre pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Quantas pessoas você já pregou o evangelho no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família, entre os seus amigos, nos seus vizinhos, pessoas que às vezes você convidou, entrou aqui, uau, a pessoa está empolgada, né? Só assim, esse vai, né? Aí vai, pum. Você viu o desenho animado? Eu gosto muito de desenho animado. Tem 3 crianças, né? Eu já fui criança também. Você pega aquele foguinho e vai, pum, só vira cinza, né? Só fica o farelo, né? Parece palha. Aliás, quando eu morava nesse sítio aí, né? Aconteceu um fato dramático, né? Tinha lá o nosso celeiro, né? O paiol, onde guardava as ferramentas. E tinha, de fato, um outro paiol do lado, de frente, assim, onde meu pai guardava milho. Milho seco, deixava secar no pé, colhia com o sabugo, com as palhas todas, guardava lá dentro. Por quê? Porque é dali que fazia a ração, a forragem para o gado. Gado não, né, gente? Tinha 6 cabeças de vaca, não é gado, né? Para as vaquinhas, entendeu? Para os porcos, para as galinhas. Um dia, meu irmão, eu tenho um gerente que fala assim, toda proatividade será punida. Né? Tive um gerente assim. Não foi à toa. Meu irmão e eu decidimos varrer o terreiro em volta dos paióis. Aí juntou aquele monte de palhinha assim, cisco, e meu irmão falou assim, vamos queimar. Tacou fogo. O paiol fez assim, ó. Só tinha palha dentro, gente. Minha mãe correu para fora com um balde, assim, quando ela chegou, o que ela fazer com um balde d'água, né? É esse crente. É esse crente. Não é uma pedra grandona. É um terreno pedregoso. O terreno pedregoso, ele tem terra ali. Cai poeira, o vento traz, né? Aí nasce. Não sai, na sua casa, às vezes não nasce um brotinho ali, num rejunte. Mas assim, gente, como que nasceu aqui? Tem 15 centímetros de concreto para baixo. Tem a parede, tem 20 centímetros de espessura. Mas nasceu uma planta no rejunte. Ela achou a semente que veio, achou um resquício de poeira, com umidade suficiente para ela brotar. A semente brota, gente. A vida está na semente. A semente brota. Só que nasce aquele plantinha desse tamanho e daqui a pouco ela morre. Não é isso? Esta é a semente que caiu entre pedras. Não tem raiz. Ela não se apega ao corpo. Ela não ama o corpo. Ela não ama a história da redenção, do lugar que ela chegou. Todo lugar em que reúne o corpo, uma parcela do corpo tem uma história. Nós aqui temos uma história. Né? Aqui tem história de sofrimento, de lágrimas, tem história de alegrias, tem história de vitórias, de derrotas, mas temos uma história diante do Senhor. A redenção tem uma história. E ela é maravilhosa, porque ela conta a história do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da obra que Ele faz em nós. A pessoa não ama isso. Não ama. Ela não funca a raiz. Ela não se arraiga em um lugar. Ela é desarraigada. E só vive o tempo suficiente do próximo sol. E ela morre. E essa semente dá em nada. Porque o solo continua sendo inadequado. De novo eu pergunto para você. Como está o solo do teu coração? Mas daí Jesus fala de uma outra tipo de semente. Aquela primeira, inclusive, a segunda, né, da pedra, quando vem a provação, ele descobre que a vida cristã ela tem umas dificuldades, né?
A pessoa some, vai para outro lugar, essa igreja não é para ele, né? Aí ele começa a ver escândalo. Aliás, gente, é inevitável que ocorra escândalos. Ai daquele por quem o escândalo vier. Como diz a palavra, quem tem ouvidos ouça. Né? Mas tem um outro tipo de solo. Aí o semeador lançou e entre essas sementes algumas caíram numa região de espinheiros. E, gente, Israel tem espinheiro, hein? Quando você lê lá em Gênesis que o homem pecou, nasceram cardos e abrolhos. É bonita a palavra, né? Gente, é espinheiro, tá? É erva daninha. Não sei se você lembra, quando você era criança, corria pro meio do mato, né? Pegando carrapicho, trazendo para casa para sua mãe tirar os carrapichos para lavar, né? Aí tinha, é o que eu imagino seja um cardo, tá? Não tinha aquela planta que parece um giló, mas é espinhuda que só, parece um, como que é o nome? Oi? Eu não ouvi. Chuá. Juá. Mas parece uma bolinha, parece um giló, mas é espinhudo aquele trem. Faz tempo que eu não vejo aquilo já. Né? Tem carrapicho, picão, não é isso? Gente, essas coisas para mim nasceu depois do pecado, mano. É depois do pecado. Já viu unha de gato? O pessoal faz cerca viva daquele trem? Já tentou entrar, pegar uma bola ali dentro? Que você chuta a bola, vai para lá? Né? Não é isso? Até a primavera, é bonita, né? Mas vai se meter com a primavera. Não é isso? Então, né? Essa semente cai num lugar assim. Ela nasce, tem solo. Ela brota. Ela cresce, essa planta cresce. E ela, inclusive, ela grana, né? Ela forma o fruto. Ela forma a espiga, porque ele está falando aqui de trigo. Ela forma a espiga. Só que não chega a amadurecer. Por quê? Porque os espinhos, eles crescem mais do que a própria planta que você tem interesse nela. As raízes do espinheiro são mais profundas. Elas drenam a água desse solo, elas sugam a água desse solo. Não sobra umidade suficiente para a planta que te interessa, que é o trigo. O que acontece com o trigo? Ele sufoca e morre. Aí Jesus, ele dá uma explicação para isso. A que caiu entre espinheiros, os espinhos, são os que ouviram e no decorrer dos dias, dias que podem ser anos, às vezes décadas de vida cristã, foram sufocados com cuidados, riquezas, deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Tem um livreto, né, que fala do o poder exclusivo de um novo afeto. Não exclusivo no sentido de, né, é excludente, né? O poder excludente de um novo afeto. O autor, ele fala que quando você adquire um novo afeto, você exclui os antigos afetos. A vida cristã, ele fala, tem que ser esse novo afeto. Cristo tem que ser esse novo afeto, no sentido de que exclui todos os outros afetos do seu coração. Se há algo mais importante na sua vida do que Cristo, ele vai excluir Cristo da sua vida. Ele vai tomar forma e subir no trono da sua vida e tomar a sua imaginação, tomar a sua capacidade de imaginar e pensar e desejar, e vai tomar conta e tirar Cristo do trono da sua vida. Toma cuidado com os afetos de sua vida. Toma cuidado com aquilo que você permite em sua vida. Toma cuidado com aquelas concessões que você faz na sua vida. Aí eu pergunto, como está o solo do teu coração? Jesus está falando de riquezas, deleites. Gente, o coração do homem, como diz Calvino, é uma fábrica de deuses.
O que é deleite para um pode não ser para o outro. O que é deleite para um pode ser horrendo para o outro. Mas o que é horrendo para aquele é uma maravilha para aquele outro. Como está o solo do teu coração? A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Aliás, Jesus fala no versículo 8 que é a 100 por 1. De uma semente que cai, nasce outra 100. Essa é a regra. Marcos, Mateus também fala dessa parábola. Eles falam 30, 60 e 100, no caso de Marcos, Mateus fala de 60, de 100, 60 e 30, mas só muda a ordem. Lucas já resume, é 100 por 1. Você quer produzir na vida cristã? Seu coração precisa ser boa terra. E é interessante pensar que da prática da vida diária de Israel, existia dois jeitos. Eles pegavam a terra e simplesmente jogavam a semente, depois passavam o arado para tombar a terra em cima da semente, mas também tinha a prática do agricultor um pouco mais cuidadoso. Ele arava a terra antes, jogava a semente e arava de novo para a terra revolver. Então ele preparava a terra para que ela fosse mais amplamente possível fértil. Como está o solo do seu coração? Veja, se nós pensarmos em igreja, nós temos esses 4 tipos de solo como audientes, como ouvintes nós. Nós temos esses 4 tipos aqui. Aliás, nós temos 5 tipos. Temos aqueles, inclusive, que você quer entender a parábola. Nem sabe por que está aqui dentro. Ele conseguiu viver a vida cristã de tal maneira que ele se enganou e enganou todo mundo. Porque não cabe a nós, né? Nós somos pecadores também, então nós também estamos ali lutando com a nossa própria vida cristã. É claro que há sinais, e como vamos ver depois, algumas coisas são manifestadas. Nós não temos controle sobre isso. Aliás, eu falei, né, que é inevitável que venha escândalo. É inevitável que você não se decepcione com alguém. Poxa vida, ele parecia tão empolgante aqui na igreja, foi embora, foi para outra igreja. Né? Nem foi para igreja nenhuma. Você fica, puxa vida, eu gastei tanto tempo evangelizando, pregando, e ele... Né? A glória de Cristo tem que ser maior do que isso para você. A glória de Cristo, ela sobrepuja qualquer pecado. Então não se escandalize. Não se escandalize, olhe para o Senhor. Mas ele continua. Ninguém, depois de acender uma candeia, ele mudou. Olha só que interessante, Jesus mudou da semente, que é a palavra de Deus, com os solos. Só que depois ele muda um pouco a figura. Ele está falando, na verdade, agora da reação a respeito da palavra. Ninguém que, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver, se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. O que Jesus está fazendo aqui? Ele fala primeiro dos solos dos corações. Ele fala sobre os corações sobre os quais foi lançada a semente, a palavra. Agora ele está falando daqueles que reagiram à palavra. Ele está falando daqueles corações onde a semente brotou. Ele está falando do bom terreno, ele está falando da boa terra. Nem está falando mais daqueles que é a beira do caminho, que é a pedra, que é o espinheiro. Ele está falando da boa terra. Porque uma vez que a palavra ela nasceu no coração, ela traz revelação. Então se ilumina. Perdão. Abre-se uma luz na mente e no coração dessa pessoa.
ela agora compreende de fato o evangelho. Ele compreende as más notícias e as boas notícias. Ele sabe quem ele é diante do Senhor. Não só sabe o que diz a palavra, porque aquela luz, ela ilumina. Se há alguma coisa escondida, ela vai ser revelada. Se há coisa oculta, ela vai ser encontrada. Porque a palavra do Senhor tudo manifesta. Os corações são expostos. As intenções dos corações vêm para fora. Quanto mais você se aproxima do Senhor, mais horrendo você se percebe. E o Senhor tem que te tratar, tem que te curar, tem que consertar a sua vida, e tem que consertar o seu coração, e tem que fazer trocas e mudanças, porque vai aparecendo as sujidades, vai aparecendo as coisas feias, as coisas defeituosas, as coisas podres. Quanto mais luz você tem no ambiente, mais você percebe a sujeira, o defeito, a coisa feia. É por isso que você não põe a luz debaixo de um armário, debaixo de uma cama, debaixo de um vaso. Você quer essa luz lá no topo, na cumieira da casa, para que ilumine todo o ambiente. E esse ambiente agora é justamente o coração e a vida de quem crê. Então as coisas precisam ficar expostas para que todo aquele que entre veja a luz do Senhor sobre a vida de quem creu. Por isso que Jesus faz a advertência no final. Vede, pois, como ouvis. Que Jesus está falando aqui de parábola, ele está falando de gente que sequer entende. Que não é para entender mesmo estes. Mas para aqueles cuja a semente caiu em boa terra, vede como ouvis. Porque ao que tiver revelação, desvelamento da palavra do Senhor, lhe será dado mais ainda. Quanto mais você busca o Senhor, quanto mais você se aproxima do Senhor, mais dele mesmo Ele te dá. Mais transformação, mais mudança de vida, mais conserto, mais cura da sua alma, do seu coração, dos seus relacionamentos. Quanto mais você se aproxima do Senhor, o consolo é mais certo, o conforto é mais certo, a esperança ela se avoluma e você se torna mais satisfeito na sua vida cristã. Vede como ouvis. De que maneira você tem ouvido a palavra. Porque se você já recebeu algo, mais vai ser dado a você. E ao que não tiver, cujo coração se fechou, aquele que resiste à ferida da palavra, ai Senhor, vai doer. Essa navalha que o Senhor está trazendo aí, que é essa espada de dois gumes, que a palavra penetra tão profundo, dói, eu não quero. Até o que tem, que ele julga ter, ele vai perder. É disso que Jesus está fazendo. E tem uma coisa interessante sobre a palavra, é que uma vez que você foi exposto a ela como solo fértil, e ela brotou em sua vida e começa a crescer e frutifica, você é essa casa iluminada que atrai todos aqueles que só são atraídos pela luz. Porque o trevoso, o ímpio, ele não é atraído pela luz. Ele quer se esconder da luz. Porque a luz revela as intenções e a construção do seu coração. Ele se apega aos seus ídolos de tal maneira que ele não quer que eles sejam expostos. Quem é que assistiu O Senhor dos Anéis? Só filme antigo, né? Conhece o último? O Retorno do Rei? Em dado momento, né? Frodo, estou confundindo com Bilbo, né? Frodo, né? Ele é enganado por Gollum. Lembra do Sméagol? Precioso, né? E ele engana ao ponto de Frodo acreditar que Sam
seu amigo o está traindo. Frodo manda Sam embora, mas Sam é o único que está com a visão correta das coisas. E onde Sméagol introduz Frodo? Quase chegando, né, lá no seu objetivo para lançar o anel fora, né, jogar fora aquele anel. Ele coloca na toca de uma aranha gigante. É isso? É muito interessante você saber uma coisa, porque Tolkien coloca uma das coisas mais horrendas nos seus histórias, uma aranha. É porque quando ele era criança, ele foi criado na África do Sul, e ele teve uma ingrata surpresa com uma aranha, ele criou um trauma de aranha, então nos seus livros ele coloca a aranha como, né, a personificação do mal. Tanto é que a primeira aranha que ele põe nas histórias, lá em Silmarillion, chama Ungoliant, na língua que ele criou. Goliant é luz, Ungoliant é desluz. Tolkien chama que a aranha é a falta de luz, é as trevas. Tanto é que depois no livro O Hobbit tem uma selva que eles têm que atravessar que é habitada por as descendentes de Ungoliant, que é as aranhas, que é treva mata. Né? Então, assim, só treva mesmo, né? Então, Frodo é colocado dentro da toca da aranha. Mas ele ganhou um presente, né, dos elfos lá, que era um vidrinho, que era uma luz. No que ele põe para fora, aquela luz brilha, a aranha, no desespero, ela some. Porque as trevas não podem resistir à luz. Então, quando você recebe a palavra do Senhor, você é coração, terra fértil, e aquela palavra faz frutificar, e você se torna essa casa iluminada, que todos os cômodos e recônditos estão iluminados pela palavra, você atrai quem ama a luz, mas você afasta quem ama as trevas. Então entenda o que a conversão faz na sua vida social aí fora. E não reclame, não ache ruim se o cristão é perseguido, é desmerecido, é desprezado, porque é assim a história. O estranho seria se você fosse amado em todo e qualquer lugar e circunstância. Você será odiado pela luz que você carrega, da revelação da palavra do Senhor, do Evangelho em sua vida. Mas Jesus faz a advertência. Vê depois como ouvis. Ao que tiver revelação, ele ganhará mais. Mas ao que não tem, até aquilo que ele acha que tem, aquele que está enganado aqui, aquele que está aqui equivocado, até isso lhe será tirado. Aí Jesus, num dado momento, acontece dele estar, e vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos. Ele tinha, Maria era a mãe de Jesus, e depois ela tem a vida comum com José e nasce irmãos a Jesus. E eles vieram. E não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo, era muita gente. Mas era, afinal de contas, a mãe, os irmãos de Jesus, manda anunciar para ele, né? E lhe comunicaram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem te ver. Veja, esse relato não está desprezando de fato a família de Jesus. Mas Jesus pega um princípio espiritual e coloca e aproveita o momento. Ele, porém, lhes respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Não é por sangue, não é por parentesco, não é por a história, não é porque você nasceu aqui dentro, não é porque os seus pais sempre foram aqui, não é porque você é filho de pastor, não é porque você é amigo do pastor, não é por causa nada disso. Mas aqueles que ouvem a palavra e a praticam. É por isso que ele fala, vede como ouvis. Ou seja, a família da fé, Jesus, tem a ver com o que é o solo do teu coração. No princípio de como você ouve a palavra semeada e de qual é a reação do seu coração a ela. Amém? Vamos orar?
Senhor, louvado seja o teu santo nome. Obrigado, meu Senhor, pela tua palavra exposta. Trabalhe em nossos corações para que sejamos de fato solos férteis. Mas nós não merecemos. Nós somos o que somos por graça do Senhor. E nós recebemos a palavra, que é a semente, por graça do Senhor. É tudo por mérito, escolha e graça do Senhor. Mas também a glória, a graça do Senhor sobrepuja todo o mal. Sobrepuja toda a decepção humana. Porque não depende do nosso esforço, não depende do esforço do semeador. Porque a semente, Senhor, ela tem a potência máxima. Depende do solo. E esse solo não nos compete a nós mudar ou tentar mudar, porque é obra do teu Santo Espírito. Louvado seja o teu santo nome. Muito obrigado por esse dia. Cuida-nos de nós e dá-nos um bom almoço, uma boa tarde. E aqueles que puderem voltar para o culto, sejam abençoados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.